Bom, pessoal, deixa eu só fazer um teste de áudio aqui, tá ok? Vocês estão me ouvindo? A gente vai começar então a falar hoje sobre a regressão linear na prática. Nosso vídeo anterior, a gente falou no início sobre Machine Learning e hoje a gente vai começar a falar sobre como tornar isso prático. Eu sou Sandro Moreira e essa é uma série de webinars que a gente está fazendo através do GDG Rio Verde. E essa é a continuação do primeiro episódio. Se você não viu o primeiro episódio, volta lá na nossa lista, no nosso canal, que você vai encontrar uma interação. O primeiro episódio a gente falou bastante sobre Machine Learning, os diferentes tipos de aprendizado. Falamos também sobre o que nós íamos abordar nesse encontro, que é o segundo, né, nessa segunda transmissão, falando especificamente sobre problemas com regressão linear. Como nós definimos lá, nós podemos fazer o aprendizado de máquina de várias maneiras, né, com aprendizado supervisionado, não supervisionado, e o nosso foco aqui hoje é trabalhar com o aprendizado supervisionado, e aí nós vimos que nós temos duas possíveis tipos de problemas que nós podemos resolver com o aprendizado supervisionado, que são a regressão e a classificação. E nós vamos começar primeiro com a regressão, que é uma classe de problemas que nós podemos resolver. Depois, nos nossos próximos vídeos, a gente vai falar sobre a classificação. Então vamos inicialmente entender esse problema e o que a gente pode resolver com ele. Tá? Regressão linear é basicamente tem essa área também na estatística, e aqui a gente está falando de aplicação dele no aprendizado de máquina, que é encontrar uma relação linear entre variáveis dependentes e variáveis independentes. No nosso caso, como a gente trabalhou no vídeo passado, a gente está procurando uma relação entre os rótulos, que a gente chama de labels, e as variáveis independentes, que são os nossos recursos, as nossas features. Então, quando eu coloco esses valores num gráfico, num curvo cartesiano, a gente vai fazer uma relação entre essas duas variáveis, a variável dependente e a variável independente. Então, é um problema relativamente simples. Tá? Eu vou pegar esses dados que eu tenho, uma massa de dados que eu tenho, colocar elas num gráfico, eu vou ver que eu vou ter várias posições colocadas nesse gráfico. E a intenção aqui é encontrar uma função da reta que faz essa aproximação com os valores que eu posso depois colocar em dados não conhecidos, e ele vai fazer uma predição através disso, através desse padrão que ele foi encontrado nessa relação entre as variáveis dependentes e independentes. Então, basicamente, um problema de regressão é possível a gente prever saídas ou prever outputs, né, de um valor contínuo, como, por exemplo, um preço ou uma probabilidade, em contraste com problemas de classificação que a gente tem, onde a gente pode simplesmente separar tipos de problema. A gente pode usar um problema de classificação, separar frutas, por exemplo, que uma classe laranja, uma classe maçã. Então isso é um problema de classificação. E na regressão a gente consegue fazer uma previsão em cima de uma série temporal, assim, umas relações de variáveis. Então é um tipo de problema bem comum, né, e a gente pode fazer bem rápido esse tipo de regressão aqui. O que é importante a gente saber é que a gente precisa de dados para fazer isso. Quando a gente estava no vídeo passado falando sobre dados, a gente precisa de dados com qualidade para fazer isso. Quando nós vamos analisar esses dados e queremos procurar uma relação entre esses dados, então é importante que eles tenham uma boa qualidade, que eles sejam tabulados, que eles sejam, de certa forma, validados primeiramente, ver se não tem nenhum dado fora da sua normalidade, para que você consiga
fazer um bom modelo. Construir um bom modelo, você vai precisar de bons dados. Então tem todo um trabalho aí de um cientista de dados, que é você analisar esse padrão dos dados, se estão todos corretos, se os valores estão todos utilizando ponto em vez de vírgula, se todos estão usando vírgula, que realmente uma normalização desses dados é essencial. A partir daí a gente poder construir um modelo que funcione realmente. Bom, antes de tudo isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre o TensorFlow, que é a ferramenta que a gente vai usar para construir esses modelos. E atualmente o TensorFlow está na versão 2.0. Tá? O que quer dizer isso? É uma versão nova, recentemente lançada. Eu ainda encontro muita coisa ainda sendo disponibilizada em versões 1. Alguma coisa do TensorFlow, 1.9, 10, 11, 13. E houve algumas mudanças na própria forma de se escrever esse código do TensorFlow, então alguns cuidados têm que ser tomados quando a gente pega um código e quer fazer ele funcionar nessa versão atual do TensorFlow 2.0. Tá? Então, códigos escritos para as versões anteriores, elas utilizam, por exemplo, essa fator tf.placeholder, que era uma maneira de você definir um valor de uma variável, uma coisa assim, mas agora você não precisa mais disso, então não vai funcionar essa parte lá no nosso TensorFlow 2.0. A gente vai ter um erro ali, attribute error, TensorFlow não tem esse atributo placeholder, tá? Ele não existe mais no TensorFlow 2.0. Então, se você pegar algum código na internet e for rodar ele na versão atual, você vai aparecer esse erro, você já pode saber que é simplesmente porque o código foi escrito para a versão 1. Alguma coisa lá do TensorFlow. Nesses casos, a gente tem duas saídas. A gente tem, posso agir de duas formas. Ou eu posso fazer o meu TensorFlow 2.0 rodar em modo de compatibilidade, ou seja, ele vai interpretar esses valores, esse código seu passado, rodando em modo de compatibilidade, ou eu posso atualizar o meu código para a versão 2.0. É claro que se eu rodar em modo de compatibilidade, todos aqueles benefícios do 2.0, aquelas coisas novas, os features novas, elas não vão estar disponíveis. Então, o ideal é que você realmente atualize esse seu código para rodar ele na versão 2.0 do TensorFlow. Tá? Já está com bastante material sendo reescrito ou simplesmente adaptado para a versão 2.0, então em breve você vai encontrar mais códigos feitos em TensorFlow 2.0. Então sempre se atente a esse fato aí. O segundo detalhe é que nós não vamos instalar o TensorFlow na nossa máquina. Ele é uma biblioteca de framework, como a gente falou, mas eu não preciso instalar todo esse ambiente para poder escrever alguma coisa e fazer isso funcionar. A gente vai utilizar um ambiente que já vem com essa possibilidade de você instalar uma biblioteca de TensorFlow, instalar os pacotes adicionais do Python, aquilo que for necessário para escrever os seus códigos. Esse ambiente é fornecido pela própria Google, tem um projeto bem interessante, que é um projeto Colab, Collaboratory. A gente tinha essa disponibilidade, então, de escrever códigos lá dentro, e esses códigos podem ser interpretados por Python, ou eu posso ainda escrever códigos em Markdown lá, ou seja, códigos texto, para escrever esse tipo de arquivo conhecido como notebook. Tá? É da época mesmo, eu posso ter células que são executáveis, código executável, e células que são simplesmente texto, escrevendo códigos em Markdown. Então, bem simples de utilizar. Para a gente acessar ele, basta usar essa URL, collab.research.google.com. Também é uma ferramenta gratuita, nós não vamos precisar adquirir licença para utilizar ela. Ela utiliza recursos do Google Cloud, na rede, da nuvem da Google. Então, tudo que você está fazendo aí vão ser executados por processadores na nuvem lá do TensorFlow, lá do Google Cloud. Então, e os dados que você gravar, os arquivos que você criar, eles vão ser colocados lá no seu Drive, lá no seu espaço, lá no Google Drive. Então, é uma maneira de você utilizar
É uma máquina bem poderosa, né, com recursos bem interessantes, até mesmo com GPU, que é um processador muito mais rápido, e TPU também, que é um processador feito para rodar na nuvem do Google. Então eu posso, através do colaboratório, escrever códigos que executem em CPU, em GPU ou em TPU. Então é uma maneira muito interessante que a gente pode começar a escrever esses códigos de machine learning, de deep learning, sem precisar de uma máquina poderosa que eu preciso ter um GPU para poder treinar os meus modelos e tudo. Eu posso usar esse ambiente disponibilizado pela própria Google. O detalhe é que eu não posso utilizar ali tipo um treinamento muito grande ou muito demorado, porque são informações que são colocadas ali de maneira temporária. Então o ambiente que eu tenho ali, ele não vai ficar o tempo inteiro ligado. Então é uma sessão que eu crio, então ela tem um tempo que ela vai expirar. Então se é um treinamento rápido, você utiliza tranquilamente, salva o seu modelo, faz download dele, copia arquivos lá para o seu Google Drive, sem problema. Tá? Então agora se é um treinamento que você vai levar aí dias para poder treinar, então é você ir mesmo para os servidores do Google Cloud. Lá você cria lá o seu ambiente de computação em nuvem lá, e você pode criar lá também os seus próprios notebooks, da mesma forma que fazia no Colab, mas aí executando servidores dedicados para isso. Okay? Bom, para a gente trabalhar então com esse nosso amigo Colab aí, a gente vai encontrar, a primeira vez que eu abrir essa página, ele vai abrir nessa página Welcome to Collaboratory. Aqui explica os recursos que eu tenho para poder trabalhar com ele. Tem uma parte de explicação de como funcionam as células de código, as células de texto, e também essa relação que acontece entre o seu Google Drive e também com o GitHub, quando você pode salvar códigos lá no GitHub, interpretar códigos diretamente de lá. Então tem uma série de vantagens para você trabalhar com o Colab, interligado com o Google Drive e interligado também com o GitHub. Tá? Então para a gente trabalhar com ele, nós podemos criar um novo arquivo, indo aqui em File, e você pode ver que eu consigo executar Python, a códigos em Python 3 e Python 2, notebooks em Python 2 e Python 3. Posso também abrir, salvar isso no meu Drive, abrir lá, uma cópia lá para o GitHub, no GitHub Gist também, que é simplesmente um código, ou salvar esses códigos no meu próprio Drive. Então a gente vai fazer um pequeno teste aqui. Eu vou criar aqui um novo Python 3 notebook. Você vai ver que ele vai criar um novo documento em branco, e esse novo documento em branco aparece realmente pouca coisa para você. Você não tem muito recurso na tela, até porque nem precisa disso. Esse código que você vai escrever aí, deixa eu ver se já carregou para vocês aí. Ok. Então esse código que o Colab necessita, são escritos nessas células que estão aí flutuando na tela. Essas células podem ser texto, você escreve aí, ou código. Tá? Então, se você escrever um código aqui, ele vai executar diretamente. Então, se eu escrever aqui A recebe 5, ou A recebe 4, e depois B recebe 5, e ficar aqui print A mais B, você vai ver que quem vai responder isso aqui, quando eu executar, quem responde isso daqui é um código Python sendo interpretado. Tá? Então as mensagens de erro que você vai ter, o código que você vai rodar, tudo são feitos pelo Python, são retornos do Python. Okay? Então essa é a facilidade da gente trabalhar com ele. Eu percebi que eu cliquei aqui nessa seta e ele já executou a célula diretamente. E se for uma célula de texto, basta você criar aqui em mais text, aqui ele vai criar uma nova célula, uma célula que vai conter um texto, e ela é importante para que você possa fazer tipo de anotações. Então eu posso colocar aqui
e códigos em Markdown, textos no Colab. Então ele vai executar, pode ver que ele vai aparecer já em formato de texto. Ok? Muito código ou explicações de modelos machine learning você vai encontrar em formato notebook, dessa maneira aqui. Então ele já vem com anotações, você pode inserir imagens, pode fazer observações para você mesmo até fazer esse tipo de uso de códigos notebook. Tá? Então a gente vai começar criando, eu vou apagar aqui essa célula, clicando nessas látios de lixo aqui do canto, deletando células. Eu vou começar criando um modelo simples de regressão linear e a gente vai entender primeiro como ele funciona. Vou colocar um nome aqui no nosso arquivo, que está aparecendo aqui sem título 4. Eu vou colocar aqui regressão linear simples. Esse é o nosso arquivo. Não preciso mandar salvar isso, porque isso já está sendo salvo o tempo inteiro. Você vai ver em vários momentos que ele vai fazer um autossalvamento aí. Então eu vou criar uma célula aqui, e essa célula a gente vai primeiramente modelar o nosso problema. O primeiro passo que nós vamos fazer é importar as nossas bibliotecas. Atualmente, se eu executar a impressão aqui de qual versão do TensorFlow está sendo utilizada, ele deve estar utilizando a versão 1.5, então você pode fazer um teste no seu ambiente e verificar realmente qual que vai aparecer para você. Basta você colocar um código aqui de import TensorFlow as TF, e depois eu vou executar aqui também um print, colocando tf, version, e esse aqui vai retornar para mim qual a versão do TensorFlow que está instalada nesse ambiente que eu estou executando. Esse processo ele é interessante para a gente saber que realmente qual ambiente está funcionando agora. Observe aí que a versão default em breve no Colab vai ser a 2.0, em breve, mas ele ainda não está colocado aí em definitivo. E ele tem um aviso aí que nós recomendamos que você atualize o seu notebook, o seu código que você está fazendo aí, porque se você for continuar utilizando 1.1, você tem que fazer aquele recurso que eu falei, que é usar modo compatibilidade. Aqui a gente viu que a versão que ele está executando, versão 1.15. Então isso a gente já checou e já viu essa versão. Mas eu não vou precisar esperar a atualização do TensorFlow para usar 2.0. Eu posso pedir para instalar ela diretamente aqui. Então é um procedimento até bem simples. Ó. Eu vou, aqui nessa primeira linha, eu vou adicionar aqui uma exclamação, escrever aqui pip install TensorFlow --upgrade, que é um código que vai fazer o que? Ele vai instalar a nova versão do TensorFlow atualizando o ambiente que eu tenho. Isso é só rodar de novo aqui. Ele vai fazer o download dessa versão, trazer o pacote de atualização para cá e já vai fazer o processo de instalação. Claro que depois que ele fizer esse processo de instalação, ele vai solicitar que a gente faça uma reload, né, desse ambiente que a gente está usando aqui. Tá? Mas isso é um processo bem simples, você vai ver que ele mesmo te avisa, ele está pegando as bibliotecas que ele necessita, desinstalando as versão 1.15 e instalando a versão 2.0. Então isso leva alguns segundos, mas é um processo totalmente automático. Eu não preciso fazer nada para alterar isso daí. Então, mas trabalhamos de uma maneira bem tranquila com ele aqui. E depois que ele terminar essa parte, você vai poder observar aqui que a gente vai ver uma mensagem no final aí,
que é falando sobre o restart que eu preciso fazer, o Restart Runtime, que é quando eu clico nesse botão aqui para restartar esse ambiente que eu tenho, ele já vai voltar com a versão 2.0 do TensorFlow. Então é só clicar aqui no Restart Runtime, vai abrir uma janelinha para você perguntando, você pediu para solicitou para restartar o runtime, se está certo disso, as variáveis global, valores que você tinha atribuído para ela serão perdidos, eu não fiz nada ainda, não tem nada, problema quanto a isso. Ele vai reiniciar o meu ambiente para que a gente possa trabalhar com a versão atualizada, né? A versão TensorFlow 2.0, e todas as bibliotecas necessárias também já estão sendo atualizadas nesse momento. Okay? Então, é um processo que você vai ver que pode acompanhar aqui em cima, está aparecendo ali, conectando, instalando. Depois que ele faz isso, ele já terminou. Se eu executar de novo agora o TF, esse aqui eu não preciso mais desse cara aqui. Se eu executar de novo essa versão aqui, eu importo o TensorFlow e pedir para ver a versão dele, a gente vai ver que o retorno agora ele é diferente. A versão agora é 2.00. Então esse é o que eu queria realmente, vamos trabalhar com a versão nova do TensorFlow. Bom, essa versão nova, ela tem alguns recursos bem interessantes, eu acho que vale a pena, se você já está começando a aprender a trabalhar com TensorFlow, já começar com a versão 2.0, que vai ser muito mais fácil para você do que aprender a 1.15, por exemplo, e depois ter que migrar todo o seu código para poder fazer funcionar. Então já que vai começar a trabalhar agora, começar a aprender, já começa então na versão 2.0. Tá? Bom, vamos continuar então com o que a gente vai fazer aqui. Relembrando o nosso problema da regressão linear, eu tenho uma função em que eu vou colocar valores, tipo, eu tenho uma predição que é um y igual a w vezes x, então eu tenho uma multiplicação de um peso vezes o valor da entrada, mais o valor do bias, que é igual ao valor que eu tenho, que é igual a y, né, que é a nossa predição. Então esses valores eu já tenho, né? Eu tenho o nosso w, que é a nossa, eu tenho o nosso x, que é a nossa entrada, eu tenho o nosso resultado esperado, tem o y, está faltando o nosso valor de w, que é o nosso peso, e o valor do nosso bias, que é o valor que é adicionado lá. Então esse treinamento que a gente vai fazer consiste em descobrir esses dois valores, quais são os melhores valores para w e os melhores valores para esse bias, que é a inclinação da reta que a gente está traçando no plano cartesiano. Se você perdeu essa explicação, volta lá no primeiro vídeo que a gente está falando sobre isso lá. Então eu vou criar inicialmente aqui a variável x, que são as entradas que a gente tem. Então eu vou criar valores aleatórios aqui. Eu vou usar um método para criar, deixa eu só escrever um código aqui para organizar bem aqui. Criando valores de x aleatórios. Aleatórios, primeiro, inicialmente a gente vai fazer com eles aleatórios. Depois a gente vai pegar um dataset que realmente tem, que é utilizável para alguma coisa, e a gente trabalha de uma maneira mais próxima do real. Aqui é para ser uma simulação bem rápida. Eu vou usar uma própria função do Python para que a gente crie alguns valores aleatórios de x. Eu aqui só importei o TensorFlow, tá faltando mais algumas coisinhas aqui que eu vou importar aqui, que são as bibliotecas que eu vou usar para gerar esses números aleatórios. Mas eu vou precisar aqui do import, do NumPy. NumPy é uma biblioteca do Python, ASMP, e vou também colocar um import aqui no Matplotlib, que é uma biblioteca que a gente utiliza para imprimir gráficos, só para a gente ver depois como que foi o treinamento. Então, isso aí são as nossas variáveis, as nossas bibliotecas. Eu posso rodar ela de novo aqui, só para poder incluir.
E agora voltamos ao código. Vamos gerar os nossos valores aleatórios de x. Então vamos pegar um x aqui, e esse x é assim, np.linspace, linspace, eu quero 0,3,120, vários números aleatórios aqui. E o nosso y vão ser, eu vou iniciar o nosso peso aqui, os nossos valores de w e x com valores que inicialmente vão ser utilizados, assim, eu vou atribuir manualmente esses valores aqui. Na hora que a gente for fazer o treinamento com modelos reais, a gente vai utilizar um valor para encontrar esses melhores valores para multiplicação aqui. Então eu vou inicialmente pegar esse valor de 2 vezes o x e mais o nosso 0,9. Quem que é o 2 aqui? O w. Tá? O w vezes esse x é o nosso valor que foi gerado aqui em cima, mais 0,9. 0,9 é o valor do nosso bias aqui. O nosso bias é o valor que a gente dá ângulo da inclinação da reta. Tá? Então, mais np.random, que você vai fazer isso ficar randômico, .range_nb, range_n, e aqui eu quero uns valorzinhos bem estranhos aqui, .shape, então, vezes 0,3, isso aqui é totalmente atribuído, tá? Não quero dizer nada, eu quero apenas gerar um grupo de números e fazer essa execução aqui. Se a gente executar isso aqui, então eu já tenho valores de x e de y. Vou adicionar mais uma célula aqui. Para a gente ver esses dados que eu acabei de gerar, eu vou gerar um gráfico, um plano cartesiano, colocando valores de x e de y para a gente ver o que foi gerado. Vamos lá então. Vamos colocar o plt.scatter. E aí eu preciso passar o parâmetro do x, do x, do y e um label. Aí aqui é só input dataset. O nosso dataset de input. Vamos rodar ele aqui. Olha que os gráficos, os elementos que foram gerados, que foram plotados nessa gráfica aí, você vai ver que são esses pontinhos azuis aí. E eles têm um comportamento linear, tá vendo? Que eles foram gerados mais ou menos próximo. E agora eu quero encontrar então uma função que represente então uma reta mais próxima possível desses pontos aí. Nós falamos isso no vídeo passado, que essa reta ela tem que estar com o mais próximo possível dos pontinhos. Então às vezes eu vou ter que fazer ajustes nelas, e isso só foi feito nos treinamentos. No primeiro simulação ele vai encontrar uma reta, depois vai ver se ela está mais próxima ou mais longe dos pontinhos, você vai encontrar a melhor posição possível para essa reta aqui no ponto. Então eu apenas gerei uma série de pontos no nosso dataset para que a gente possa utilizar como exemplo aqui. E agora então a gente vai pegar e criar uma classe do nosso modelo linear. E aqui é bem como Python mesmo, né? Eu vou criar um linear model. E aí eu tenho métodos, e esse método call self x. Esse é o primeiro método, que return dele é um self.weight vezes x mais self do bias. Beleza. Esse é o nosso primeiro método. O segundo método é o método de inicialização, né? Eu preciso de um init desse método aqui. Vai receber como parâmetro self
dois pontos, e o que ele faz é simplesmente atribuir valores para esses weight e bias, né? Então é só self.weight, e eu vou colocar valores aqui do TensorFlow na tf.variable, ts.variable, e vou atribuir valores aqui inicialmente aleatórios, tá? Nosso algoritmo de treinamento depois ele vai também adicionar esses valores aleatórios, depois ele vai ajustando isso daqui. Então meu bias e os meus pesos inicialmente eles são aleatórios, tá? Eu vou só forçar um pouquinho a barra aqui para que eles sejam criados. 2.0. Então tá aí, os nossos duas funções, dois métodos estão prontos. Outra coisa que nós vamos precisar do nosso modelo aqui é criar a nossa função de perda e a nossa função de treinamento. Na nossa função de perda, o ideal é a gente ter, então, uma maneira de reduzir a perda entre esses elementos que a gente plotou aqui, né, o mais próximo possível. Então a gente vai usar uma função de perda para calcular se a linha está muito longe ou está muito próximo, e para poder fazer esse ajuste aqui. Então nós vamos criar um código, e esse código aqui vai ser a nossa método perda. Nosso método perda é baseado em y com a minha predição. Então, e ele só retorna a função de perda que eu vou utilizar aqui é reduce. Tem até um autocomplete no colégio, eu até esqueci de falar isso, mas é bem interessante também, ajuda bastante. Reduce min. Isso é o que? A média do erro que a gente está procurando aqui, né? Qual que é a função de perda que a gente está usando? A gente vai usar a média do erro quadrado. Então, square e o erro, né? O erro é a previsão que eu esperava menos a predição que ele fez. Então, se eu pegar o resultado esperado menos a previsão, eu tenho o erro. Aí esse erro eu levo ao quadrado e faço a redução dele, então a média do erro quadrado aqui. Bom, já sei quanto que é o erro que teve quando ele tentou fazer. Então vamos fazer agora então um método de treinamento. Vou criar uma nova célula aqui e eu vou colocar aqui def train. Nosso treinamento, eu vou passar para ele a minha classe linear model, nosso modelo linear, variável ainda vai ser criada aqui ainda, calma aí. E aí eu vou passar os valores de x, de y e uma taxa de aprendizado. Taxa de aprendizado é algo que a gente falou também no vídeo passado. É a taxa que vai utilizar para fazer uma aproximação dos valores que eu quero do meu mínimo global. Então, eu posso colocar uma taxa de aprendizado muito alta ou muito baixa, e isso vai influir diretamente no treinamento, né? Qual que é o incremento que eu vou fazendo no meu treinamento para aproximação até o mínimo global, ou seja, o melhor resultado possível, a melhor posição possível dessa reta que eu estou procurando aqui. Então a taxa de aprendizado é um parâmetro também que eu utilizo no treinamento de Machine Learning, que dá para a gente fazer um vídeo só falando de taxa de aprendizado e função de perda. Mas eu vou deixar para falar mais dessa taxa de aprendizado e função de perda quando a gente for falar lá nas redes neurais, que é o nosso próximo assunto. Por enquanto, eu vou definir uma pequena taxa de aprendizado aqui, Learning Rate, aqui, o LR, de 0.12. Depois, a gente vai definir, lá quando a gente for trabalhar com redes neurais, eu vou entrar mais a fundo nesse detalhe, a gente vai poder ver o que impacto a gente causa quando a gente tem uma taxa muito alta ou uma taxa muito baixa nesses treinamentos. Por enquanto vamos deixar assim. E aí nesse método aqui a gente utiliza então o gradiente como otimização, né? O descido do gradiente aqui.
AST, é o meu gradiente, e aí vem a taxa de erro atual. A taxa atual é igual à perda do y do minha objeto linear model de x. Tá certo? Aqui nós já temos então basicamente o que a gente vai fazer para descobrir qual que é o gradiente. Vamos voltar aqui. Agora a gente vê os incrementos que a gente vai fazer aqui. O nosso peso, então, ele vai ser ajustado de acordo com a minha taxa de aprendizado. Então, a minha taxa de aprendizado ela influencia diretamente como que eu vou atualizar os novos pesos para ele. Assim como também o bias. Então, a taxa de aprendizado também do bias para que a gente faça a atualização disso. T.gradiente. Esse gradiente aqui a gente vai pegar a taxa atual de erro, e aí tem um parâmetro aqui, tem um vetor contendo o linear model ponto peso e o linear model ponto bias. Tá aqui. Esse é o nosso vetor, né? Esse vetor termina aqui, ó. Bom, ok. Então temos o nosso vetor pronto para os valores do peso e do bias. Então agora é só fazer uma atualização deles aqui. Linear model ponto weight ponto assign. Esse aqui eu só vou atribuir um valor, assign sub, a taxa de aprendizado vezes a taxa de aprendizado do nosso weight. Tá, isso aqui atualizamos o valor aqui e vamos fazer a mesma coisa com o bias, né? Então linear model ponto bias ponto assign sub, e agora a gente tem o LR vezes LR bias. Então, ok. Esse treinamento então é simplesmente ajustado. Pega a mensagem de erro, pega o gradiente, atualiza os novos valores para poder verificar. Então testa no gradiente, vê a média do erro, vê se está tudo certo, se eu posso fazer um ajuste a mais. Se eu ainda não for o melhor caso, eu vou fazer tudo de novo, eu vou atualizar de acordo com a minha taxa de aprendizado, eu vou incrementar as variáveis de peso e as variáveis de bias e rodar novamente o gradiente até encontrar a melhor opção possível para o nosso treinamento. Aqui vamos adicionar mais um código aqui, que é a inicialização disso, né? Simplesmente são métodos. Agora a gente vai para o nosso linear model, criação do objeto aqui. Linear model, que é a nossa classe. Então, criou o objeto aqui. E vou criar também os nossos valores variáveis, né? E bias, que são vetores. Essas variáveis são vetores. E agora também eu vou criar uma variável chamada épocas, que representa a quantidade de vezes que ele vai fazer isso. Então eu estou colocando aqui um valor de 80 épocas. Esse valor também é um parâmetro, claro que a gente vai poder mandar ele se treinar mais ou menos, depende muito da situação. E agora eu vou fazer então a gente vai fazer a execução dessas épocas aí. Então, época, um contador, in range, tá, épocas,
gente vai fazer aqui então uma execução dessas 80 vezes aí dessa época aí, e colocar então nossos valores weight.append, adicionando valores para ir para linear model ponto weight ponto numpy. Tem que ser um número no formato numpy, tá? Então isso é até uma coisa interessante do TensorFlow 2, que agora ele tem uma compatibilidade muito maior com o numpy. Então ele interpreta valores do numpy sem precisar fazer conversões de tipos. Então é só um recurso mais legal que a gente pode usar agora, que a gente sofria um pouquinho para ficar fazendo conversões o tempo inteiro. Então essa proximidade do NumPy foi mais um ponto positivo para a nova versão do TensorFlow. Então, terminando aqui, também um número NumPy, no formato NumPy. Tá aí, nossos dois valores. E a real loss, a perda real, é igual à função de perda do y em função do linear model, opa, não vai, né? Em x. Fechou? Pronto. Função de perda é isso aqui. E chamar o método de treinamento, né? Train linear model, façando os valores de x, o valor de y e a taxa de aprendizado que eu vou utilizar no meu treinamento, o incremento que eu vou utilizar aqui. Vou botar um printf aqui, um print, né? A maneira de printf falar em si, e colocar aqui que época que está sendo executada, epoch count, e aí colocar só para a gente ter um retorno do que ele está fazendo aqui. Vou precisar colocar ele aqui entre essas chavinhas aqui, colocar a variável época. Aqui, 2 pontos. Opa, perdi o cursor aqui. Vamos lá, loss, value, e aí também a mesma coisa, vamos imprimir qual foi a perda que ele teve aqui, só imprimir aquela variável real loss ponto numpy. Ok, pronto. A gente tem aqui no método. E, esse formato aqui, então, ele vai mostrar a época aqui, qual que é o valor da época naquele momento. Época count, né? Não vai. Vai mostrar o valor aqui, depois, e mostrar também a perda que deu naquele momento. Então a gente vai poder analisar quanto foi a perda naquele momento do treinamento. Tá? Então, esses aqui eu não executei, né? Vamos executar a criação da classe aqui, a criação da função de perda, de treinamento, e agora essa aqui do nosso linear. Tem um errinho aqui, deixa eu ver onde foi. Bias, aí não vai aqui não, bias. Tem mais coisa aqui. Na linha 10, train linear model, vírgula x, esse é o nosso x, o y e o learning rate de 0.12, que ele está reclamando aqui. A variável current loss, ela não foi definida. Como não? Eu não pus ela.
está essa variável current loss? Época, peso, real loss, train, linear model. Aqui nós temos o x e aqui a taxa de aprendizado. Época. É isso. Aqui nessa linha aqui. Peso era de cima. Aqui nós realmente não criamos, é current loss, aqui, nossa variável foi criada errada ali, com o nome errado. Aqui, executa aqui, e você pode ver que ele está executando aqui já a época cont 24, e aqui está falando o peso dele, o erro na frente, ó. Então vamos ver que o último erro que ele teve aqui na época 79, né, que vai de, eu pedi 80, ela vai de 0 a 79, que a última que ele encontrou aqui foi 0.82, vamos ficar com esses números aqui, 0.082. Esse foi o mínimo erro que ele chegou nesse momento aqui. Como que a gente pode saber se isso aqui foi bom ou se foi ruim? Tá? Esse é o erro que ele está, então ele errou 0,08, está errando 8%, vamos dizer, nesse sentido. A gente pode usar uns gráficos para acompanhar essa perda, né, para poder ver como que foi essa execução e tudo. E também a gente pode escrever de maneira mais clara, fazendo aqui o model.weight.numpy, escrevendo aqui qual foi o peso e o linear model.bias.numpy. Isso aqui a gente pode usar só para verificar o que ele utilizou lá como peso e o que foi o último erro dele lá, tá? A precisão dele lá. E claro que isso aqui ainda não foi aplicada a média dele, né? Então não é esse o valor real lá, eu tenho que colocar aqui, aplicar o mínimo erro quadrado aqui, né? Então um RMSE aqui, para ver qual foi a perda realmente disso aqui. Então loss, e colocar o y em função do y, linear model, e aí sim eu passo o valor do x para cá. Agora sim a gente pode ver qual foi esse valor daí. Claro, não mandei imprimir, né, mas não mandei imprimir porque ele também não está em formato NumPy, ele não vai conseguir imprimir. Então a gente vai transformar isso aqui em NumPy. RMSE.numpy, manda ele imprimir agora para a gente ver qual foi o valor. 0.82. Esse foi o valor que a gente tem como precisão dele. Não é um resultado ruim, tá? Está querendo dizer aqui que a gente tem uma execução onde a gente pode ter uma predição em cima desses valores aqui, que são bem interessantes, né? 0.08 é um erro muito pequeno em cima desses números. A gente tem então um modelo aqui que está bem legal, pela quantidade de vezes que a gente treinou poucas vezes, treinou 80 épocas apenas, a gente viu uma média de erro de 0.8, está errando muito pouco, cerca de 8%, isso aqui é 8%. A gente pode melhorar isso, claro, fazendo ajustes nos nossos hiperparâmetros. Um dos hiperparâmetros que a gente pode alterar é a taxa de treinamento, a taxa de aprendizado, perdão, aqui no Learning Rate, que a gente utilizou aqui de 0.12, a gente pode diminuir isso aqui para fazer passos menores a cada ciclo de treinamento. Ele usa utilizar passos menores de incremento nos nossos valores de bias e pesos. E também a gente pode aumentar a quantidade de treinamento também, fazer um aumento da quantidade de épocas também. Então são mecanismos que a gente pode utilizar para fazer o melhor ajuste dos valores aqui. É claro que existem vários atributos aí que a gente pode trabalhar com esse
essa melhoria dessa acurácia desse treinamento que a gente fez aqui. São valores simples, são gerados aleatórios, mas a gente viu que mesmo em cima desses valores aleatórios eu consegui gerar uma regressão linear com 8% de erro. Então foi bem interessante para a gente ver como um exemplo funcional. Então agora bem rapidamente, para não demorar muito, né, a gente já está com um horário um pouquinho, nosso prazo já está bem avançado, mas eu quero colocar aqui um exemplo real, fazer um dataset real para que a gente possa fazer o mesmo processo aqui, só que em vez de gerar os números como a gente gerou, a gente vai pegar um dataset pool, criar um novo documento aqui, esse novo documento a gente vai criando aqui, novo, file, new Python notebook. Uma coisa que eu esqueci de explicar sobre o Colab é que eu falei que a gente pode usar CPU e GPU, mas não mostrei onde que a gente pode fazer isso. Então, aqui naquela documentação do Colab fala também, mas aqui eu vou mostrar onde a gente pode fazer a execução disso daqui. A gente vai precisar simplesmente criar um novo documento, um Python 3 aqui, por exemplo, como a gente fez aqui agora, e a gente vem aqui nesse item de runtime. No item de runtime, a gente pode vir aqui em change runtime type e alterar as especificações do notebook que eu estou utilizando, né? Utilizando um hardware acelerador. Pode ver que, por padrão, ele não está colocado aqui. Nessa janelinha a gente só está vendo aqui que o runtime está usando Python 3 e no hardware accelerator eu não defini nada aqui. Então eu tenho que definir, eu clico do lado aqui, vai aparecer as opções que eu tenho aqui, está aí como none, tem GPU e tem TPU. Tá? Eu vou fazer esse exemplo agora utilizando então o TPU, a gente vem aqui, escolhe ele aqui, ele já vai ser definido aqui e a gente salva ele, o nosso ambiente agora foi criado para usar GPU. Então vamos colocar aqui, regressão linear, simples, 2. Agora eu não vou digitar todos os códigos para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou copiando e colando os códigos aqui, eu preparei um exemplo aqui para a gente trabalhar de maneira mais rápida. Então, lembrando, o primeiro passo eu vou atualizar para TensorFlow 2.0, que não é o padrão que está aqui. Então, vamos trazer o código para cá e executar o upgrade do nosso TensorFlow, colocando para rodar na versão 2.0. E depois disso, a gente vai já instalar algumas bibliotecas que eu vou precisar para rodar esse projeto aqui. Esse vai ser um pouquinho mais próximo do real, então eu vou utilizar algumas bibliotecas de imagens para mostrar gráficos um pouco mais visuais, né, do que aconteceu. Porque o outro exemplo, apesar de ser bem simples de a gente entender o que foi feito ali, às vezes a gente não consegue visualizar os dados se não tiver um gráfico para ajudar. Então nesse exemplo aqui a gente vai usar algumas bibliotecas para gerar esses gráficos e facilitar nosso entendimento e nossa visualização. Tá? Então eu vou colocar as bibliotecas aqui, depois eu vou comentar rapidamente sobre elas e passar adiante para a gente trabalhar aqui. Só ele terminar de instalar aqui o nosso TensorFlow, atualizar o TensorFlow 2.0. Tá? Ele está dizendo aqui que eu tenho que restartar o runtime, né? Isso é normal, vocês já viram isso. Deixa ele reexecutar novamente aqui o runtime com o TensorFlow 2.0 e eu já vou criar aqui as nossas células que eu vou importar as bibliotecas. A primeira que eu vou usar é uma chamada Seabird, então é só instalar ela também, ela não é nativa, então eu vou instalar ela aqui com pip install -q Seabird. Esse também é uma biblioteca que nós vamos utilizar para mostrar gráficos aqui. Instalou, ok, não deu erro nenhum. Então a gente vai agora para as nossas bibliotecas padrões do TensorFlow e outras que nós vamos usar. Então vamos criar uma nova célula e colocar aqui. Aqui são os valores, a gente vai usar a patlib, porque eu vou fazer download de um arquivo do nosso dataset para cá, o matplotlib vocês já viram no outro exemplo, o pandas também é uma biblioteca de gráfico, o seaborn está aqui agora,
o TensorFlow também, que já foi atualizado, e dentro do TensorFlow eu vou importar o Keras, que é um pacote dentro do TensorFlow. Então, executar aqui, a gente vai ver que ele já vai ter a versão atualizada, ó. printf version 2.00. Beleza, estamos com bibliotecas prontas. Bibliotecas prontas, vamos então para o nosso primeiro ato, é trazer os dados para cá. Que dados? Então a gente vai usar um dataset fornecido aqui pela Universidade da Califórnia, acho que é a Universidade da Califórnia, esqueci o nome agora da universidade. Ela é a UCI, tá? É uma universidade de Irvine. E ele tem um repositório lá bem interessante de datasets para machine learning, deep learning. Eu sempre utilizo isso nas minhas aulas também. Eu vou usar um exemplo de lá, um exemplo já bem antigo, quanto aos dados são um pouquinho antigos, mas não tem problema, vai servir bem para a gente exemplificar aqui. Então, nosso simples 2. Eu vou pegar um dataset de lá que é correspondente a veículos e consumo desses veículos. A gente vai fazer uma regressão em cima do consumo desses veículos de acordo com as características dele, como os cilindros, a potência, né, que é horsepower, né, cavalos de força, aceleração, peso, modelo, ano, desses dados que nós temos lá no dataset, a gente vai fazer uma regressão em cima do consumo dele e conseguir encontrar uma regressão linear, beleza? Então vamos lá. Vamos trazer o nosso dado para cá. Eu vou utilizar então um método dentro dessa biblioteca que eu acabei de trazer aí, que é o do Keras. Eu vou usar para a gente fazer um download dele. Ó. Vamos colocar ele aqui para a gente ver o que está acontecendo. O dataset path é o endereço do meu dataset, onde ele vai ficar, a minha variável. E aí estou usando então keras.utils.getFile, que vai fazer o download e salvar aqui em autompg.data esse endereço que está aqui, né, que é lá da Universidade de Irvine, Machine Learning Databases, AutoMPG, tá, é os dados que eu vou fazer download e vai jogar nessa variável aqui. Pode ver que ele já está trazendo para cá, vai salvar como autompg.data. Então, executou esse cara aqui e nós já temos nosso banco de dados aqui já, nosso dataset aqui. Mania de falar banco de dados, né? Então, se eu executar aqui agora essa variável aqui, dataset path, a gente dá para a gente ver onde que ele foi gerado. root.keras dataset autompg.data. Esse é o nosso dataset que nós vamos utilizar aqui. Bom, esse dataset eu tenho os valores de acordo com o que está escrito lá na documentação dele, lá nos arquivos do repositório da universidade lá. Eu tenho lá o nome dos campos que eu tenho bem descrito lá, o que cada coluna quer dizer desses dados aí. Eles não estão escritos aqui, então eu vou usar vou criar vou criar um vetor, né, basicamente é isso, um arraylist, com os nomes dessas colunas aqui para a gente visualizar melhor. Então vamos criar aqui uma arraylist com os valores. A primeira coluna é MPG, a segunda são cilindros e assim vai. Só para a gente visualizar melhor esses gráficos, essa tabela que a gente trouxe de lá. E agora eu vou pegar esse raw, vou usar o raw dataset, uma variável chamada raw dataset, que simplesmente vai pegar o nosso CSV lá, os nossos arquivos que eu baixei lá, e transformar ele num formato de dataset para a gente aqui, né? Vou usar esse método aqui então, do pandas, peguei aqui, read CSV, lendo lá do nosso dataset, colocando essas colunas que eu acabei de definir aqui agora nos names, e colocando os valores, e pegando, se tiver em barra T, eu vou desprezar esse cara, e espaços eu vou simplesmente ignorar para a gente ter esses valores aqui. Então, executando aqui, a gente está formatando o nosso dataset numa tabelinha fácil de visualizar. Isso já executou. Já executou aqui. A gente pode ver o próximo. O próximo eu vou pegar esse código e escrever assim para a gente ver ele. Ó.
dataset igual raw dataset.copy, trazer ele para a variável dataset, depois eu dou um dataset.tail só para a gente ver a visualização, né, dessa tabelinha aí. Tá aí, de maneira mais visual. Os nossos dados, então, tem uma coluna MPG, cilindros, tem aqui cavalos de força, peso, aceleração, modelo, o ano, carro 82, tudo, e a origem dele. A origem aqui é o fabricante, na realidade. A gente pode estar colocando como classe 1, 2, na realidade é o país, né? 1, 2, 1, então várias classes. Isso aqui são apenas alguns registros, claro, não estou mostrando todos aqui, só alguns que ele mostra, só para a gente conferir os formatos dos dados. E a gente vai fazer algumas normalizações aqui primeiro para entender, para resolver alguns problemas dele. Então, vamos pegar aqui esse código aqui, criar mais um, e a gente vai só ver esses dados aqui. Ó. Aqui eu tenho valores diferentes, ó. Cilindros eu tenho só esse cara, não tem valores diferentes. Em horsepower aqui eu tenho 6 diferentes, e a gente vai então fazer uma normalização desses caras aqui. Vamos normalizar primeiro essa parte da origem, porque as origens está escrito 1, 2, 3, e isso não é muito interessante. O ideal para a gente é que seja como está na documentação lá, que 1 corresponde aos Estados Unidos, 2 corresponde à Europa, 3 corresponde ao Japão, então a gente vai já escrever isso no nosso dataset. Então eu vou pegar aqui agora e padronizar isso. Vou preparar ele aqui, e a gente vai usar esse origin que foi criado aqui e organizar essa coluna origem que a gente tem ali. Vamos aqui. A origem então vem o dataset pop origem, executa aqui, e agora a gente isso vai alterar então no dataset lá. Vamos fazer assim, ó, onde tiver 1, vai aparecer USA. Onde tiver, ó, onde for 1, ele vai simplesmente multiplicar por 1 o valor e escrever aqui USA. E aqui Europe e aqui Japan. Tá? Então os valores só para atualizar. Fazendo agora o tail de novo, a gente vai ver que a gente tem uma mudança agora lá. Esse vetor aqui então, observa que aqui eu tenho, ó, USA 1 e aí 0, 0. E aqui no outro aqui a gente tem 0, 1, 0. E no outro 1, 0, 0, que é carro americano, então é 1, 0, 0. Carro europeu é 0, 1, 0. Carro japonês é 0, 0, 1. Não teve nenhum aqui nesses últimos aqui, mas é isso que eu fiz aqui. Simplesmente criei um vetor com criei esses valores aqui, essas colunas, USA, Europe e Japan, com esses valores, 100, 001, tá? Para a gente separar melhor aqui. Bom, o nosso dataset, então, ele vai ser dividido em datasets de treinamento e datasets de teste, de validação, né? É essencial que a gente separe esses dados para fazer validação depois do nosso modelo, se ele realmente teve o estado esperado. Então aqui eu vou usar então a variável da train dataset e esse dataset.sample, que são nossos exemplos, com uma fração de 0,8, quer dizer que 80% dos meus dados então vão ser utilizados para treinamento, tá? E na parte de baixo o restante, né? Teste dataset, ponto drop, aí então eu tiro aí os valores aí lá do dataset train. Eu separo o dataset então em 20% para teste e 80% para treinamento. Então isso aqui é simplesmente uma divisão do meu dataset. Se a gente for olhar esses dados aí agora, a gente pode colocar ele de uma maneira mais visível, tá? Tem aquela Seaburn que a gente colocou lá, aquela biblioteca, eu posso mandar gerar gráficos para a gente ver a distribuição deles agora. Vou usar aqui o pairplot, que é o método dentro dele, para a gente pegar o nosso dataset de treinamento e separar em grupos de MPG, cilindros e pesos do carro, tá? O diagrama para a gente ver aqui. Rodando isso daqui, olha aqui o que a gente vai poder encontrar dentro do que o Seaburn vai gerar para a gente, ó. A gente tem um gráfico com as MPG, aqui nós temos os cilindros, aqui com o nosso
peso do carro. Então dá para a gente ver que tem um comportamento linear, especialmente aqui, ó, nesses MPG, que é o que eu quero encontrar, que é o médio de combustível, né? Então eu vou traçar um valor em cima disso daqui. Em cilindros a gente não tem essa mesma situação, né? A gente não vê essa mesma coisa. Aqui nessa parte de peso também dá para poder fazer um trabalho em cima dele, mas em cima de combustível, que é o que nós vamos trabalhar aqui para a gente encontrar essa regressão, tá? Média de combustível. Bom, então já que nós já temos os nossos dados normalizados, então vamos organizar aqui em cima do nosso principal, que é o MPG, que é a média de consumo do nosso carro. Agora vou criar uma nova célula e eu vou separar aqui os nossos bancos de treinamento, então fazendo exatamente, extraindo dele o MPG, a célula MPG, e transpondo essa matriz, tá? Vamos executar aqui, e agora pode perceber que a gente transpôs a matriz e aqui MPG baseado no peso, aceleração, modelo, nós apenas viramos a nossa matriz, ela estava linhas viraram colunas aqui, essa nossa matriz transposta. Ok, vamos lá, agora separar então o MPG, que é o que nós precisamos, né? Que agora é uma coluna que nós precisamos. Aqui. Dos dois, né? Eu vou fazer isso tanto com o treinamento quanto com o teste, né? Pegamos nossos valores aqui. Agora a gente vai construir então nossas funções, os nossos métodos que nós vamos utilizar. O primeiro que eu vou usar para normalizar esses dados, então eu vou criar um método aqui para normalização. Essa normalização aqui é basicamente que é aquela média do treinamento, né? A gente vai retornar aqui nesse método a média do status do treinamento e esse dado aqui do status também, train status. Essa é simplesmente uma maneira de você normalizar esses dados. E aí quando a gente faz esse trabalho lá em estatística, a gente vê que a gente tem que normalizar para não ter aqueles pontos fora da curva, né? E agora a gente vai construir o nosso modelo. Isso aqui eu acho que eu nem cheguei a executar, deixa eu executar ele aqui, beleza? Vamos para o nosso método de construção do modelo. Esse método vai ser o da Build Model, e aqui eu vou estar utilizando o Keras. Tá? Então é um modelo construído do Keras Sequential, um método do Keras para construir essa nossa função aqui, nosso modelo. E eu vou usar aqui camadas de ativação com 64 neurônios com função de ativação ReLU e a entrada que nós vamos ter. E no final a gente vai ter uma saída, um só. Então eu tenho 64 valores de entrada, que depois ele passa 64 os parâmetros aqui, né? Depois a gente vai ver bem como construir esses modelos sequenciais no Keras. E no final eu vou ter uma saída só, tá? Que é esse valor que vai estar aqui. Beleza, então o modelo vai ser construído aqui. Tá faltando a gente colocar algumas propriedades, como o otimizador. Esse otimizador é o que nós vamos utilizar para no treinamento. Então, esse otimizador aqui eu também vou utilizar dentro do Keras. Dentro da parte de otimizadores eu vou usar o RMS Prop, que é o nosso otimizador que na realidade ela tem vários otimizadores, assim, eu acho que compensa dar uma olhada na quantidade de opções que a gente tem dentro do Keras, funções de ativação, de otimizadores, de funções de erro. Então nesse caso aqui o nosso taxa de aprendizado é 0.001, tá? E que é o incremento que ele vai fazer. Vamos passar para o próximo, que vai ser a nossa compilar esse modelo, né? O modelo foi criado, mas eu preciso compilar. E na hora de compilar, eu tenho que passar algumas informações para ele, que são informações como qual é a função de perda que eu vou usar. MSE é o Mean Square Error, mínimo erro quadrado. O otimizador, eu acabei de criar ele aqui, né? Que é esse RMS Prop aqui. E a métrica. A métrica também vai ser usada ao mínimo erro, para que a gente possa saber se esse erro
se esse resultado é um bom resultado, né, baseado no erro que a gente tem, na previsão esperada e a previsão e no valor esperado e o valor que ele trouxe para a gente. Tá? Retorne aqui, eu devia ter colocado isso aqui tudo numa célula só, mas vai assim mesmo. Acho que vai ser mais fácil colocar isso aqui tudo faz parte de uma célula só, isso faz parte daqui, ó. Que são o resultado dele, né? E aqui é a mesma coisa também, ele faz parte daqui, ó. Então, lembrando que Python precisa obedecer a indentação, né, para poder funcionar. Então, criamos aqui o nosso modentação, realmente, indentação foi o problema aqui. É bem o problema da indentação, que eu quebrei uma célula, depois bagunçou tudo. E agora esse cara aqui é o retorno. Vamos ver se agora ele vai, beleza agora. Esperando a indentação no return model. Agora, cara, o que ele está fazendo aqui, quebrado? Tá. Esse cara aqui é daqui. Esse aqui é daqui. Essa linha não existe mais. Essa linha aqui não existe mais também. Então, deixa eu só copiar essa célula de novo para poder pegar esse problema com o nosso indentação aqui. Certo, agora ele foi. A nossa próxima célula aqui vai ser simplesmente construir o modelo, né? Executar o método de construção do modelo aqui, então. Então é só model, recebe build model, ele vai construir o nosso modelinho, e agora eu tenho o nosso parâmetro que a gente vai ver aqui agora. Esse aqui, tá. O nosso history, que é o nosso treinamento, eu vou utilizar como uma variável history para poder fazer um histórico desse treinamento, como ele se comportou durante o treinamento. Então eu faço assim, ó, history, model, aqui eu já compilei o modelo, agora eu vou usar o fit, que é treinamento. Eu passo para ele a variável normalizada do treinamento, a matriz com os nossos labels, né, com as nossas anotações, o número das épocas que vão ser treinadas, o percentual de validação que a gente fez lá, né, de 20%, modo verbose 0, porque ele não vai mostrar retorno, se eu colocar 1 aqui ele vai mostrar cada etapa do treinamento, e os callbacks, que é a informação que ele vai imprimir na tela. Se eu tirar esse valor aqui, a gente vai colocar uma maneira de você executar. Nesse ponto eu achei bem interessante falar que tem duas maneiras de você fazer isso, né? Quando você utiliza um processo que ele chama de early stop, uma parada tardia, ele vai parar de treinar quando ele já encontrar um valor que ele viu que o próximo treinamento já começou a se afastar, então já começou a ficar longe. Então ele para o treinamento. Então, em vez de rodar, eu posso mandar ele rodar 100 vezes aqui, mas se ele percebeu que depois das 50 começou a diferenciar, ele para esse treinamento. Então a gente pode usar esse, um método, um parâmetro, né, que a gente pode fazer usando o carries aqui para poder validar isso. Então a gente pode usar essa parada como exemplo aqui. Eu vou colocar o código inteiro aqui, já com esse método de parada aqui. Ó, a gente construi o modelo, parada tardia aqui, a gente viu que ele está usando carries callbacks, early stopping, que ele vai monitorar o valor da perda e ver quando essa perda começar a ficar muito grande, ele vai já parar naquela etapa. Então ele vai se aproximando, ok, então ele vai ajustando. Quando ele começar a ficar longe demais, ele já para aquele treinamento, que ele vai ver que ele vai, na realidade, ele está piorando o treinamento que quando ele está fazendo ali. Tá?
Deixa eu ver o que eu esqueci de fazer aqui. A variável épocas não foi criada. Eu acho que essa está embaixo. Model Summary. Vou colocar aqui. Eu vou ter que criar essas classes aqui primeiro. Eu posso executar elas diretamente aqui. Eu vou ter que criar elas primeiro e depois a gente faz esse early aqui, só para vocês verem o teste dele, né? Vamos criar ele aqui. E agora vamos criar o nosso valor do... Vamos ver como é que está o nosso modelo aqui. Vamos chamar o código do Keras, que é possível a gente ver o modelo. Então eu posso pegar aqui model.summary e visualizar como é que está esse modelo, como é que ele foi criado. Executando ele, a gente vê que quantas camadas ele criou, tem quantos, a entrada com 64 e a última saída com 1, quantos parâmetros está sendo utilizado. Então é o tipo do modelo que a gente fez. E aí eu vou criar esses valores aqui e a gente vai fazer um teste aqui com esses valores. Vou criar mais uma variável aqui. Então, faltando essa classe aqui. Durante o treinamento que a gente vai fazer, aqui é o processo de treinamento para cada época completada, né? Tem uma classe chamada print.dot que vai imprimir aqueles valores lá. E por último aqui definir quantas épocas eu quero que treine. Aqui está colocado 1000 épocas. O histórico, que é onde ele vai gerar o treinamento, então model fit, normed, os valores de treinamento, quantas épocas vão ser, 20%, aqui está verbose 0, e mandou imprimir essa funçãozinha print.dot aqui, que foi criada aqui em cima. Então, executando ele, já vê que ele vai começar a fazer o treinamento, colocando esses pontinhos aqui, a gente vê que cada pontinho é um ciclo de treinamento que ele está fazendo. Ele vai fazer isso durante 1000 épocas. Esse treinamento que ele está executando aí agora, a gente pode ter informações sobre isso aí, desse histórico que ele está gerando. Vendo que ele está gerando tudo e jogando nessa variável histórico aqui. Para a gente visualizar isso, a gente pode pegar e gerar um código e gerar uma visualização desse histórico. Vamos colocar aqui, ele já treinou, né? Eu vou colocar mais um código aqui, que é referente ao que ele usou de treinamento. Vamos ver history, vamos pegar um data frame para poder verificar o que tem dentro desse history que ele criou aqui. Quando ele criou no model fit, ele trouxe jogou tudo nessa variável history. Agora eu vou usar esse history e verificar o que tem dentro dele. Dentro dele eu quero procurar a coluna época e mostrar ela para mim. Vamos ver época por época que a gente pode ver. A gente viu aqui que ele tem, cada época tem a perda, o erro, o erro quadrado, né? A validação dele e que época que foi, 1995, 1996, 97, 99. Tem uma visualização, mas não é muito legal da gente ver ela, né? Porque essa em tabela desse jeito não fica muito didático. A gente pode melhorar essa visualização que tem dentro do history, criando uma imagem ou um gráfico desse treinamento. E a gente vai fazer isso com essa função que vai ser colocada aqui agora. Vou pegar um trecho de código aqui e colocar uma função que utiliza, ela utiliza como parâmetro a variável history e quebrando dentro de dataset, data frame, né? E aí usando o PLT lá do Matplotlib para gerar uma imagem com as épocas, com a média do erro do MPG que eu quero encontrar, e aqui o erro e a validação. E gerando esses gráficos a gente vai poder comparar como é que foi no treinamento e como é que foi na validação. Então gerou aqui o nosso primeiro gráfico, que é o valor do treinamento, olha aqui. Essa linha laranja ela é a validação e a linha azul é o treinamento. Tá? Então eu vi que ela tem comportamentos parecidos, até, né? Inclinação parecida. E aqui o erro. Esse que foi durante o treinamento, a média do erro.
e aqui a média quadrada dele. Ó. A gente vê que tem algumas certas semelhanças nele aqui. Claro que a gente pode avaliar melhor isso daqui, colocando esses testes e verificar qual foi a acurácia dele, mandando ele imprimir para mim qual foi o teste, qual foi o valor realmente do erro, usando um comando mais simples, colocando uma visualização. Mas esses códigos aí, eles vão servir para a gente acompanhar, né, o treinamento. Porque se eu ver que o treinamento ele começou a baixar, e depois ele começou a subir de novo, quer dizer que em algum ponto ele devia ter parado de treinar, o modelo começou a se deteriorar. Aí eu posso fazer uma avaliação disso pelo gráfico e saber até que ponto eu tenho que treinar. Bom, aqui eu tenho uma execução, e eu vou imprimir esse cara aqui. Faltou um pedacinho aqui. Que eu quero imprimir o teste dele aqui. Então eu vou pegar o valor e eu quero que ele gere para mim. Ó, a gente pode ver que qual foi a média do erro, que 2.01, 2.0 e o outro, aqui é o 6, né, e a média do quadrado 2.0096, então o teste que ele fez foi 2.01 de erro, o que não é um teste tão ruim aqui, né, para a gente imaginar. Vamos colocar a predição, vamos gerar valores em cima da predição e ver no gráfico como é que ficou esse nosso modelo. Vou colocar aqui um novo código, vou colocar esses valores aqui que vai gerar o nosso teste, a variável de teste, e fazer uma predição utilizando aqueles dados que eu tenho de data normalizados, né? Teste data, para a gente testar como é que ele comportou. Esse código ele vai ser gerado em cima das labels e predições, os labels de teste e as predições que eu estou fazendo, e colocar isso num gráfico, mas eu quero que apareça também o banco real e a linha da predição. Então vamos executar ele aqui agora. Olha o que aconteceu aqui agora. Esse aqui são os nossos séries de dados plotados aqui, de validação, e olha onde está a linha aqui. A linha é o nosso modelo. E você pode ver que ele está bem próximo realmente desse comportamento. Claro que ele está levando em conta a média do erro quadrado. Então, o mais próximo possível do comportamento dessa linha aqui foi o que a gente conseguiu aqui. Essa validação é uma validação interessante para a gente ver como é que foi o desempenho do nosso modelo. Dá para a gente melhorar isso? Claro, a gente pode sempre melhorar com os nossos hiperparâmetros. A gente pode fazer ajustes na nossa rede, mudar a arquitetura dela, mudar os parâmetros de treinamento e ver como que ela está saindo e fazendo experimentação até ela ver como que ela vai se comportar. Nesse exemplo aqui, a gente viu que ela fez um treinamento bem conciso, tá? A média de treinamento ela é bem parecida com o validação, tem uma média de 2 de erro, e aí a gente pode ver que esse 2 não é tão fora da realidade assim. Então, olhando no gráfico, a gente pode ver que a nossa linha que está aqui, ó, que é o nosso modelo, está bem próximo da realidade. E a gente pode fazer predição em cima disso agora. Já que agora a gente tem o nosso modelo, eu posso dar novos valores para ele, para que ele encontre para mim qual é o valor de cada, baseado nessas informações desse carro, por exemplo, dado um determinado carro com essas especificações, qual é o consumo dele. Então isso é uma maneira que a gente utiliza para fazer previsões em cima de séries de dados que a gente tem para treinar um determinado modelo. Tá? Então sempre que nós precisarmos de um problema de regressão, algo nesse sentido que a gente vai trabalhar. Eu posso fazer isso de maneira simples, plotando minha série de dados, encontrando os padrões, claro, mais uma vez eles precisam estar normalizados para que você não tenha dados muito discrepantes, e depois disso você constrói o modelo e faz o seu treinamento. Okay? Então é isso, no nosso cronograma aqui, a gente viu aqui como é que a gente construiu isso, né? Lembrando, a gente utilizou Python, utilizou também as bibliotecas do Python, aqui Pandas, Matplotlib e outras que a gente ainda vai ver também.
e como foco principal o TensorFlow aqui que a gente usou para construir. Mais uma vez eu deixo os links que são recomendados para quem quer se aproximar, para aprofundar mais esse assunto. Também no site do TensorFlow tem uma parte específica, fala sobre o Keras e sobre as suas funções de otimização, funções de erro, esse tipo de coisa. Aqui também no Machine Learning Crash Course da Google também tem exemplos bem interessantes sobre isso. Esses dados dessa nossa apresentação de hoje, assim como os arquivos de notebook, estarão disponíveis também lá no github.com/smoreira, tá? Como os slides também. E no nosso próximo encontro a gente vai poder então falar sobre um outro assunto que são as redes neurais. Tá? Nós vamos começar a ver o outro tipo de problema que são as classificações. E aí você vai ver que as classificações a gente vai resolver esse problema com as redes neurais. Ok? Então é isso. Está aí o meu contato para a gente tirar dúvidas também. Nosso próximo reunião será daqui a mais ou menos um mês, né? Sempre na segunda semana do mês a gente vai fazer a transmissão desse webinar. E o nosso próximo assunto, então, vamos trabalhar com redes neurais. Até a próxima, então. Valeu. Obrigado, galera.